que bom ter você aqui em mais um PsyzonCast. Seja muito bem-vindo. Esse é nosso segundo encontro, Tânia. Evelyn, esse encontro promete muita coisa boa, não é isso? Isso, no encontro passado conhecemos a Lisley, que ela é a diretora da plataforma Psyzon, que é quem faz todo esse podcast, né? A Psyzon é uma plataforma de educação e também uma plataforma de atendimento psicológico online, e o diferencial é que nós olhamos para esse sujeito como um ser inteiro, Tânia. Integramos a espiritualidade, a religiosidade, e você é muito bem-vindo nesse bate-papo que vai começar daqui a pouco. Vamos lá. Gente, nós temos um convidado muito especial hoje. Antes de começarmos a gravação, que alegria poder ouvi-lo e quanta propriedade no que ele traz. E eu, Dr. Sérgio Santos, seja muito bem-vindo. Ele é médico graduado pela Universidade de Brasília, residência médica em clínica médica e pneumologia. Tem experiência docente, aí já pegou o meu lado, viu, doutor? Porque essa área da educação e psicologia eu sou apaixonada. Há mais de 25 anos na graduação dos cursos de medicina da Universidade Católica de Brasília. Seja muito bem-vindo ao nosso PsyzonCast. É um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite, Evelyn. Obrigado, Tânia. A você que está aqui no PsyZon, temos muita coisa legal para o seu aprimoramento no dia de hoje. Vamos conversar, vai ser bom. Vamos lá. O seu currículo, ele é amplo. Nós colocamos ali alguns pontos. Traz para a gente a sua trajetória. Que coisa, assim, o senhor gostaria de destacar que fazem sentido para esse momento? Sim. Inicialmente, quando a gente vai para a medicina, a gente pode ir por vários motivos. E eu fui pela vocação, né? Eu vinha de uma área espiritual, era seminarista, e aí vim depois para a medicina para atender aí um chamado para cuidar das pessoas. E aí cedo a gente compreende que não existe só uma dimensão física. As pessoas são, como você disse na abertura hoje, um mix de várias dimensões, inclusive a dimensão espiritual. E aí quando eu fui fazer a minha formação, a minha especialização em pneumologia, isso ficou mais claro ainda, né? Porque a pneuma, na verdade, nada mais é do que o fôlego, e aquele fôlego de vida, que é aquilo que a gente tem como importante na dimensão espiritual. E você falou da educação, né? Hoje eu sou docente do curso de graduação da Unieuro, aqui em Brasília. Já estive na Universidade Católica, na UNB, na Escola Superior de Ciências da Saúde. E a educação é aquele, sabe, aperitivozinho diário para você ficar bem e equilibrado. Então, passar adiante, né? Exatamente. Formação, construção de pessoas, e é incrível. Verdade. É incrível. Falando nas dimensões, me fale aí, doutor Sérgio, algumas das dimensões são várias, e se essas dimensões, de alguma forma, ela pode interferir no contexto da saúde do sujeito. Em que contexto? Pode falar algumas das dimensões, para começar, e tem alguma interferência na saúde, direta ou indiretamente, do indivíduo, do ser humano? Essa é uma excelente pergunta, sabe, Tânia? A gente, quando recebe a pessoa na prática diária, seja no consultório, no pronto atendimento, numa enfermaria, a gente está muito focado no elemento físico, né? Muitas pessoas vêm para pegar um remedinho, e aí só que aquele remedinho é um dos pontos da pessoa. Então a gente tem o componente físico, tem o componente emocional, que é importantíssimo, tem um componente social. Como foi a vida, o dia daquela pessoa no trabalho, na casa, quais as bagagens que ela está trazendo para vir até aquele consultório ali. Depois temos a dimensão espiritual, a dimensão importantíssima, e muitas vezes se confunde com essa dimensão emocional, a dimensão econômica. Cada uma dessas dimensões podem ser a nossa libertação, mas também o nosso aprisionamento. Então, compreender que nós somos pessoas integrais, isso faz com que a gente tenha uma vida mais equilibrada. E se ela estiver mais equilibrada, certamente essa dimensão que está exigindo atenção à saúde, vamos chamar assim, atenção médica, psicológica, fisioterápica, nutricional, qualquer dessas especialidades, odontológica, qualquer uma dessas, ela vai exigir menos, porque eu vou estar mais equilibrado. Uma pergunta com relação à dimensão financeira. Não é uma dimensão muito falada. Não é. Mas o senhor trouxe. Como é que ela impacta nessa saúde? Então,
Isso é uma boa pergunta também, Evelyn. Só começamos bem mesmo, como você falou, várias boas perguntas. Mas não é tão difícil de compreender. Eu preciso ter uma boa nutrição. Para ter uma boa nutrição, eu preciso ter acesso a alimentos. Uhum. Por mais que a gente tenha os colegas da nutrição, né, colocando aí práticas alternativas para aproveitamento de alimentos e tal, eles exigem um desembolso para um consumo. Mas aí quando eu sento à mesa para fazer a minha refeição com a família, eu vou estar olhando para aqueles que estão ali ao meu lado, por exemplo, a minha esposa, os meus filhos, e vou estar lembrando o que deveria ter sido provido para eles e que eventualmente foi ou não foi. Sabe aquela sensação da criança que não ganhou a bicicleta no Natal? Essa é a sensação daquele que não consegue o equilíbrio financeiro. E aí imagina só, você transitar ou correr todo o seu dia com essa bagagem sobre os seus ombros. Certamente isso vai gerar, a começar pela dimensão emocional. Sim. E aí, né, qualquer que seja o distúrbio. Depois, pela desregulação física, neurohumoral. E aí começam as doenças crônicas relacionadas a esse descontrole. E aí, pum, derrubou o Tangram. Eu não tenho mais a torre, não estou mais integral. Eu morei na África e isso faz muito sentido. Houve uma palestra sobre alimentação saudável, e aí trouxe as castanhas, os alimentos integrais, e estava lá o público africano. Era uma ilha, então a comida era banana verde, mata-bala, que eles chamam, que seria o nosso inhame, e peixe, uma ilha. Então o peixe fresco era maravilhoso. Mas aí eles ouvem, assim, castanha do Pará na África. Imagine arroz integral, lentilha, ervilhas, e é isso. Assim, não dá. Então, como impacta? E aí eu também penso na psicologia, na acessibilidade da psicologia, porque nós olhamos como profissionais, vemos que bom seria que tivesse o acesso, mas muitas vezes não tem. Não tem esse acesso. A questão financeira é um impedimento, às vezes, para trabalhar esse ser como um todo. E a gente não pode desconsiderar. Excelente. Traz um pouquinho, por gentileza, essa relação entre a dimensão emocional e espiritual. Porque tem alguma coisa aí a ver ou não tem? Já conversamos um pouco, mas eu acho que é interessante. Eu acredito que o pessoal de casa vai ser muito beneficiado com a sua explanação com relação a essa relação que existe. Sim, ela é bastante clara e premente, né? E nós temos vários contribuições, desde lá do professor Koenig, né, que publicou várias questões sobre essa dimensão espiritual e a interface entre espiritualidade e saúde. Mas quando a gente fala da espiritualidade e do emocional, a relação está na percepção e no foco. Então, inicialmente, a minha percepção com relação à emoção. Então, a emoção, e aí, de novo, vocês são os especialistas, né? Então, vocês podem me corrigir a qualquer momento. Ela vai estar relacionada à percepção de mim mesmo, vai estar relacionada à interação com o próximo, vai estar relacionada às minhas respostas, né, fisiológicas e comportamentais aos desafios que eu estou enfrentando naquele momento. Então, isso está circunscrito ao meu interior. Quando eu falo do meu espiritual, significa que é a minha relação com aquela fé que eu tenho, seja no Criador, seja no Deus, seja na entidade, mas esta relação ela vai me dar algum poder para ter uma vida melhor. Sabe, aqueles que são cristãos, posso abrir aqui rapidinho, claro, tem um texto que para mim é fantástico, que está lá no livro de João, aqueles que têm a Bíblia, né? E está no livro de João, no capítulo 10, lá no Novo Testamento, no versículo 10 também. Deixa eu olhar aqui. Você que está em casa, se ainda não viu esse texto, eu recomendo para você como o seu moto diário. Na segunda parte do versículo ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Algumas versões dizem que tenham vida
plenamente. E nada mais do que hoje a gente discute muito sobre atenção plena, vida plena, cuidado pleno, mas essa previsão já estava para nós aqui. Então, o que seria essa plenitude, né? Isso. Eu acho que é interessante falar Essa plenitude, do ponto de vista espiritual, seria a plenitude do Espírito. Mas que espírito é esse, né? É um espírito... Quando fala espírito, já pensa em alguma coisa assim, Exato, meio que Gasparzinho ali. Transcendental, né? Exatamente. O espírito nada mais é do que a presença de Deus no seu coração. Só que muitas pessoas, quando fala-se do espírito, elas pensam no poder do espírito. Lembra do que aconteceu no Pentecostes, né? Eu fui seminarista e o Pentecostes para nós, para aqueles católicos, é uma coisa muito importante, mas esse poder ele só acontece, está lá na Bíblia de novo, né? Em Atos 5:32, dá uma olhadinha aí, é para aquelas pessoas que obedecem, que têm um regramento, ou seja, que têm um determinado estilo de vida. Então a espiritualidade nada mais é do que o poder de discernimento do seu estilo, de qual estilo de vida vai ser mais adequado para você. E isso também está previsto para aqueles que acreditam na Bíblia. Lá em Isaías, no capítulo 11, ele fala que o Espírito é o Espírito do renovo, o Espírito do Senhor, um Espírito de sabedoria e de discernimento. Logo, isso de alguma forma, diretamente vai estar relacionado com as questões emocionais, Sim, psicológicas. com aquela integralidade que nós começamos falando no começo aqui. Por isso que são dimensões, são pés ali, bases, pilares. E esses pilares eles podem sofrer erosão ou sofrer ruptura. Então, se você tem ruptura de um pilar, a minha estrutura toda fica abalada. Se eu tenho erosão de um pilar, a gente sente ali que está meio, né, não está segurando bem, mas eu vou levando. Então, compreender isso e saber que eu, enquanto pessoa, preciso trabalhar isso é fundamental. É fundamental. Sabe, na psicologia, nós temos uma linha muito tênue com essa dimensão espiritual. Na minha formação, eu passei por 3 universidades por mudanças de cidade e era interessante como cada uma tratava o tema de forma diferente. E isso me intrigou, acho que foi por isso que eu fui para o lado da educação. Mas era aquela ideia onde não se mete na religião, sabe? Deixa ela lá, deixa a espiritualidade lá. Ele vem para trabalhar as questões emocionais. Então, abre o consultório e deixa lá, ele entra e deixa a espiritualidade ali fora. E você trata. E eu me questiono, tipo, qual a importância desse estudante que está se formando, desse profissional como psicólogo, o senhor como médico, pneumologista. Qual a importância de olhar para esse sujeito como integral? É como uma cadeira. Se eu olho, ou, por exemplo, tudo é subjetivo. Tá com muito cansado, subjetivo. É como se eu psicologizo tudo. Também é um problema, porque pode ser uma falta de ferro, pode ser um cortisol elevado, pode ser um problema dopaminérgico. Então, é como uma cadeira. Se eu olho para ele e diminuo ou deixo uma coisa de lado, uma perna dessa cadeira falta, vai cair. O tangram, que foi uma expressão que o senhor usou, não vai sustentar. Não vai ter um resultado positivo. E é frustrante para o profissional e para o paciente. Porque ele fica no looping e parece que ele não sai. E ele não vê melhora. Ele não vê, assim, tipo, eu tô aqui. E sempre quando o paciente chega, eu digo assim, já fez algum atendimento psicológico? Já. E é muito comum, já fiz um monte de tempo, mas como foi sua experiência? Foi. Eu ia. Não é isso. Se não faz a diferença, não tem pra quê. Não tem. Se não há um efeito real, eu penso por mim. Toda semana eu vou estar em um lugar que não faz diferença na minha vida. No meu viver diário, no meu lidar com minha espiritualidade, no lidar com meu esposo, com os meus filhos, a me posicionar no trabalho, para que eu vou? Como o senhor percebe, doutor Sérgio, essa importância do profissional olhar para esse sujeito de forma integral? Então, primeiro eu queria puxar um pouquinho do que você falou. A gente pode até deixar a religiosidade lá fora.
Mas precisamos separar o que é religiosidade de espiritualidade. A religiosidade é uma prática, né, de uma determinada comunidade sobre a dimensão espiritual. Mas a espiritualidade, ela é pessoal e você traz com você. Você não consegue deixá-la lá fora. E aí isso é importante porque, enquanto médico, por exemplo, eu atendo pessoas das mais diversas religiões, e das mais diversas práticas religiosas. Mas dentro de cada um deles tem uma espiritualidade. E às vezes eu pergunto assim, qual a sua religião? Tal. E como está a relação com o seu Deus? Muito bom. Não importa qual seja o Deus que está professando, mas tem uma relação ali. Então essa relação faz parte da pessoa. E o segundo item que você colocou é o que está acontecendo hoje na formação de profissionais das diversas, são 16 áreas da saúde, com relação à compreensão dessa dimensão. Então isso é muito importante por vários motivos. Primeiro, o forte tecnologização, né, dos processos na assistência à saúde. Tá? Então, hoje nós temos Smart Track, Fast Track, para que seja mais rápido o percurso da pessoa dentro dos serviços de saúde. Sim. Mas a relação ainda é humana. E para que ela seja humana, eu preciso entender dimensões do ser humano. Só que, será que os cursos de formação, e nós estamos falando de graduação, destas áreas da saúde, estão cuidando de inserir, né, na sua matriz curricular, no seu projeto pedagógico de curso, esse cuidado? Porque não adianta eu ter, por exemplo, um módulo, ou como a gente chamava antigamente, uma disciplina, que trata espiritualidade e saúde. Eu preciso que seja um fio condutor em todo o processo, para que eu possa entender. A gente costuma dizer, sabe, Evelyn e Tânia, que o médico se traveste a cada paciente. Então eu abro a porta, chamo, vem uma idosa de 83. Ela sai, eu abro a porta, chamo, vem um senhor de 25. Eu abro, fecho a porta, vem uma mãe conduzindo uma criança de 8. Isso faz muita diferença. Sim. Esse olhar, né? Essa integridade está falando um pouco Então a gente vai cuidar dos diversos momentos dos ciclos de vida. Isso é passado nas universidades, não tenha dúvida. Os estudantes sabem. Mas dentro desses ciclos de vida, como que a emoção e a espiritualidade interferem no ser da pessoa? Então, quais são as perspectivas, por exemplo, de um cidadão com 60 anos, uns 70 anos? E quais são as perspectivas espirituais e emocionais de uma pessoa com 23? Elas são completamente diferentes. E é muito importante que haja essa formação e que, do ponto de vista médico, por exemplo, aconteça isso que está acontecendo aqui. A gente entenda que é necessário ter uma assistência multidisciplinar integrada ou uma assistência interdisciplinar. E aí, quando eu faço os encaminhamentos, por exemplo, à psicologia, eu escrevo, gasto um tempão ali para dizer exatamente o que eu preciso ou o que eu quero. E aí, da mesma forma, eu peço que mande uma resposta para mim e a gente começa a falar. E quando a gente começa a conversar, as coisas acontecem. Todo o processo, esse diálogo, ele é fundamental. No encaminhamento psiquiátrico, qual foi a medicação que foi usada, quais são os efeitos colaterais, ok, foi isso, olha, percebeu, Evelyn, melhora nisso, como é que tá a regulação emocional? Não, sim, percebeu, estabilizou. É fantástico essa interdisciplinaridade. E no meio desse caminho todo, só acrescentando, a gente tem uma figura que corre às vezes paralela. Nós estamos falando em espiritualidade, né? E aí nós temos na religião os conselheiros, né? Esses conselheiros, eles são conselheiros cristãos, conselheiros evangélicos, conselheiros guias, xamãs, mentores, qualquer que seja o nome que seja dado. E esses conselheiros, eles compreendem as outras dimensões não espirituais? Fundamental. Há poucos dias eu estava atendendo uma cliente e a cliente tem uma religiosidade, tem uma espiritualidade e ela dizia para mim, não, eu sempre ouço os meus guias, eu tenho 2 guias. Nossa, que bom, e o que eles estão falando agora? Mas quando eu entrei, eles ficaram quietos porque disseram que o senhor é uma pessoa de muita luz. Que bom, mas olha, quando eles falarem, você fica à vontade para dizer aqui o que você acha que precisa dizer aqui. Por quê? Porque a pessoa traz isso consigo. E se eu não descortinar que eu aceito essa pessoa com aquilo que ela traz, eu não vou conseguir acessá-la. E se eu não conseguir acessar, não temos o resultado terapêutico. Esse é o nosso desafio, não é, Evelyn? Porque, como você falou,
olha, deixa fora a religiosidade, a espiritualidade, não tem como deixar fora, é a bagagem dele. Então, quando você descortina isso, olha que interessante. Eu lembro que uma vez num encontro de profissionais da área de psicologia, o grupo dividiu quando eu falei assim, dessa importância, dessa escuta. Não pode, porque você é psicóloga, porque não tem como você deixar, ignorar esse lado que fala da pessoa, que tem a ver com a experiência dela. E foi muito interessante. Ele calou a boca porque o senhor era uma pessoa muito interessante. Muito interessante. Mas se ele falar, conta Claro, pra mim, né? Claro. Bem-vindo, conte, vamos conversar sobre isso. Olha, eu nunca vi como é que fala? Atendimento de espírito, né? De repente ele ia fazer lá o atendimento de espírito. Eu estou curiosa para uma coisa, já que ele falou tal, eu queria falar um pouquinho sobre essa frase que está aí nessa camisa dele, que nós conversamos em off sobre isso. Mas antes dessa frase, só uma questão com relação às dimensões e essa parte integral ainda. Falamos do profissional perceber. E o senhor trouxe lá no início que às vezes o paciente, ele chega e ele quer um remedinho. Uhum. É importante também esse paciente entender a sua integralidade. Porque é comum, eu vejo no consultório, é assim, não, minha espiritualidade está bem, minha saúde está tudo bem, eu só quero isso aqui. Mas como é que não interfere? Não, tá tudo bem. É só um problema com o meu esposo. Tipo, o problema é o meu esposo. Não tem como. Peraí, tá comendo bem? Quando você não tá brigando com ele, você consegue dormir bem? Você consegue se alimentar? E o ânimo pro trabalho muda? E a sua relação com a espiritualidade tem interferência? E a gente começa a perceber que tem. Que tem, dizer assim, eu penso assim, fui abandonada por Deus. Sim. Por que só comigo? E aí você começa a perceber crenças disfuncionais que permeiam todas as dimensões. Como o senhor percebe isso? Tem a importância do profissional, mas a importância do paciente também se perceber integral. Todos nós queremos essa vida em abundância que falou aqui, né? A gente quer estar 100% todo o tempo inteiro, sem manutenção. Impossível. Aí não tem como. Então, esse argumento ele é utilizado, inclusive, para convencer as pessoas para a prática desportiva, por exemplo. Então, traz a pessoa porque ela precisa dessa manutenção aí, das articulações, do sistema hidráulico, que é vascular, do sistema elétrico, que é o sistema nervoso e tal. Mas o outro lado, quer dizer, é verdadeiro. Quando eu tenho pessoas padecendo por doenças, e a gente tem hoje doenças graves que acometem aí 20%, 30% da nossa população. Obesidade está chegando a 40% da população em todos os ciclos, os momentos do ciclo de vida. Hipertensão arterial acomete 20% da população. As doenças ligadas às mudanças climáticas estão aumentando a sua prevalência. Essas doenças trazem algum grau de sofrimento todo dia, o dia inteiro. E aí há repercussões emocionais, por exemplo, nas doenças respiratórias. Você consegue imaginar uma pessoa que está sendo sufocada todo o tempo inteiro? E aí nós temos a asma que faz isso, a doença pulmonar obstrutiva crônica que faz isso, a fibrose pulmonar que faz isso. Então, como é que essa pessoa vai viver? Ela precisa compreender, então, essas outras dimensões. Porque aí, compreendendo isso, ela vai estar aberta às práticas integrativas, que não são necessariamente só os medicamentos, e vai compreender. Então, por exemplo, como é que eu estimulo uma pessoa ao mindfulness? Vira e mexe, eu ouvi há pouco tempo uma febre, que todo mundo estava carregando um livro, né, de mindfulness, lendo e tal, mas eu preciso começar a fazer. E geralmente a gente começa a fazer como? Tentando buscar uma melhora na regulação. E essa regulação neuromoral vou melhorar como? Com exercícios respiratórios. Um ponto importante. Relação, pneumologia e saúde mental, né? Eu não sei se você já viu um podcast onde tinha um pneumologista falando de saúde mental. É só aqui na Psyzoncast. Qual é a relação? Se você pensar psiquiatra e saúde mental, ok, né? Um médico integrativo e saúde mental, ok. Mas pneumologista, qual é a relação?
da pneumologia com a saúde mental? Então, esses 2 exemplos que eu trouxe aqui, Sim. eles vão elevar muito o grau de ansiedade. A gente tem doenças respiratórias que podem levar à parada respiratória durante o sono. Então, como é que é a percepção daquela pessoa que vai dormir e fica naquela... Será que eu vou ter uma apneia? Será que eu vou parar de respirar? Geralmente nós temos controles internos, que aí quando eu paro de respirar mesmo, ele me dá um sustão e eu acordo, tá? Mas com o passar dos anos, o envelhecimento e a depender de outras doenças, esse controle funciona menos também. Insegurança, Incerteza. Ou o contrário, desesperança. Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é a desesperança. Não estou falando nem de tristeza ou quadros depressivos, mas game over. Desesperança mesmo. E aí, quando isso acontece, pode acontecer porque eu não estou conseguindo ver uma resposta, não estou conseguindo ver um resultado do tratamento, ou a doença está no seu momento terminal. Aí a gente volta à questão de acesso. Então, quando você atende a pessoa, o senhor tem o quê? Não, tem uma falta de ar. Mas há quanto tempo? Aí você vai tirar a história, tem uns 20 anos de doença. Só que naquele momento é uma doença com 20 anos de agravo e todos os efeitos funestos que essa doença pode ter sobre a vida de uma pessoa. Então, isso vai apontar de uma forma direta para a dimensão emocional desse indivíduo, sem que eu precise psiquiatrizar a vida dele. Porque, na verdade, ele tem efeitos de uma doença orgânica, nesses exemplos respiratórios, sobre o seu comportamento, sobre o seu desejo, sobre a sua, né? E aí perdeu a volição, mas perdeu a volição por quê? Porque está com uma doença comportamental? Não, porque ele tem limitações mesmo. Olha, o senhor precisa fazer atividade física. Bom, se eu caminhar 50 metros, eu morro. Ou ao contrário, eu só consigo caminhar 50 metros se tiver com a cordinha do oxigênio. Então, aí a gente tem várias estratégias dentro da pneumologia que a gente vai utilizar para tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida, instrumentalizar a pessoa a ter mais possibilidades, mas ela precisará de uma abordagem mesmo comportamental, porque isso vai impactar fortemente. A gente está falando sobre isso, né? Aqui. Na clínica, nós usamos muito, né, a questão da respiração, o efeito químico no cérebro, porque modela o cérebro, né, a respiração, feita de forma adequada, porque a maioria dos pacientes não sabem respirar da forma correta, né? Eu falo assim, vamos lá respirar, vamos fazer aqui um pouco da prática. Aí o paciente faz isso, ó. Isso. Eu digo, não, mas a respiração correta, plena. Plena. Aí vamos ensinar, tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância no cérebro, como modelagem mesmo, quimicamente falando, né? Da respiração correta, diafragmal, no efeito mesmo de uma crise de ansiedade, muitas vezes. Isso, porque é uma coisa tão simples que quando você fala, parece que tem até descrédito. Exatamente. Como é que é algo tão simples, tipo, respirar, eu passo o dia respirando. A gente nunca valorizou tanto quanto no Covid, né? O ar. É tão simples, tipo, doutora Tânia, respirar, tipo, eu vim aqui com um problema muito sério, você não tá entendendo. É ansiedade, falta de ar, palpitação, eu tenho a sensação que eu vou morrer e você me manda respirar. Eu falo que é um comprimido, eu falo assim, você vai tomar um comprimido hoje, vou te dar, porque muitos falam assim, ó, terminou a sessão, falam assim, sim, mas me diga aí o que é que eu vou fazer. Eu digo, tem um comprimido para você, assim mesmo. Então, qual é? Sim. Porque eu falo assim, olha, eu não sou psiquiatra, eu não posso, né, te dar uma medicação, mas tem uma que eu posso. Respiração. Aí a pessoa faz... Tipo... Como assim, respiração? Inclusive, nos pensamentos, aqueles pensamentos recorrentes, tal, eu falo, vamos trabalhar os pensamentos? De que forma? Fazendo respiração profunda. E a dificuldade de parar. Sim. É impressionante. É a dificuldade de parar. Assim, você respira... Imagina esse ar entrando, indo para as extremidades, atenção oxigenando. Plena. Eu pensei que não, o ar. Foca nisso, põe a atenção nisso. Como é difícil. É algo simples, mas complexo no mundo tão agitado que a gente está. A gente não para fazer uma coisa. Você está comendo, você está no celular, tem uma criança que chama... E a gente também não tem mais lugar privado, né? Sim. Tudo público. Ó, aqui tá um mundo aqui, outro mundo aqui, um mundo aqui. O mundo na nossa mão. Então, parar, respirar.
como é isso? Tão simples, mas... É por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas que buscam um profissional que faz medicina integrativa, por exemplo. Uhum. Mas quando você oferece, de fato, a integrativa, começa por isso que a Tânia trouxe para nós, ele não é porque ele queria um pedacinho, ele queria uma prescrição que eventualmente não foi a que a gente prescreveu. Mas para que todos alcancem o mindfulness, a gente precisa começar. E a gente frequentemente começa mesmo pela respiração. E não é à toa. A respiração tem uma parte automática dela, que é controlada por receptores que estão aqui atrás, no bulbo, na ponte, e por receptores que estão nos vasos e aferindo aí a química do sangue. Essa respiração automática, a gente fica no que nós chamamos volume corrente. Aquela respiração que eu estou fazendo aqui e que está acontecendo. Quando eu vou fazer um exercício respiratório para o mindfulness, eu vou trabalhar o que nós chamamos propriocepção diafragmática. Então, quando eu abro o tórax, quando eu respiro mais profundamente, primeiro, eu estou trabalhando a percepção, a propriocepção. Então, tem um componente neuronal aí. Segundo, eu estou aumentando o aporte de oxigenação a ser oferecido ao sangue que está passando ali. Isso é importante porque 80% do oxigênio que eu produzo, né, que eu capto, ele é consumido pelo cérebro. Okay. Então, assim, importantíssimo Saúde isso. mental. Saúde vai estar abarcando aí. Depois eu desço um pouquinho mais nessa interpretação. Quando eu amplio, abro o tórax, aumento a respiração, eu estou estimulando parte do sistema nervoso, o nervo vago, é um grande nervo que passa por aqui, que é responsável por fazer o quê? Diminuir a frequência cardíaca, por exemplo. É um dos efeitos que ele faz. Então, quando ele diminui a frequência cardíaca, os efeitos que a taquicardia vem trazendo, eles vão ser diminuídos também. Próximo passo, body scan. O body scan, que é uma das práticas da medicina, do mindfulness, na verdade, nada mais é do que aí eu agora conseguir respirar, conseguir uma atenção plena para o meu próprio corpo, eu vou escanear aqui, ver quais são as percepções que estão chegando. Nossa, aquela dor no joelho não melhorou nada. E eu vou... Nossa, eu estou com um inchaço lá nos tornozelos. Nossa, e aí eu vou tirando essas informações e fazendo o meu próprio scan. Porque aí quando eu consigo fazer isso, avanço um pouquinho mais, que é ouvir. Lembra que nós falamos sobre espiritualidade, a questão do espírito e tal? E que todo mundo quer o poder. O que eu posso fazer com esse espírito? É o contrário. É menos do que eu posso fazer com esse espírito e mais de quanto eu posso ter desse espírito em mim. Perfeito. E para isso eu preciso o quê? Ouvir. Só que quando eu tento monitorar, o silêncio me incomoda, ou ao contrário, eu tenho muitas vozes ali que elas não se calam, aí a gente vai ter que ter terapia, ferramentas medicamentosas ou não, para trazer a pessoa para esse momento. E existem aplicativos, inclusive, para tentar trazer isso. Calm é um aplicativo que é nativo, né, dos celulares, que tende a trazer a pessoa para esse momento. E aí a gente consegue, então, remontar a pessoa, encaixar os pedaços ali, e no próximo encontro, certamente a qualidade de vida melhorou, certamente. Quantas informações importantes, e você de casa não tem mais desculpa para dizer assim, eu não sei, eu não entendi. Ou chegar para nós no nosso consultório e falar assim, como assim? Respiração, então você aprendeu hoje, que é fundamental para a sua saúde emocional, espiritual, usar de algo que é gratuito para todos nós, né? Então, muito bom, muito bom mesmo. Vamos respirar, então? Vamos. Vamos. Amo. O senhor poderia trazer alguma técnica de respiração? Sim. Para que a gente possa fazer agora. Sim, aqui. vamos lá. Então, primeiro delas é melhorar a nossa postura, né? Porque a gente geralmente coloca os ombros aqui para frente do nariz, né? Então tem que tirá-los aqui da frente do nariz, colocar mais para trás. Com isso eu estou abrindo aqui o tórax. Então você em casa vai fazer também. Vamos juntos. Não é só vamos juntos. juntos. E aí nós vamos fazer uma sequência de inspirações profundas, uma pausazinha de 1, 2 segundos, expiração profunda, e vamos repetir isso 4 vezes. Vamos juntos? Vamos. Enche o peito de ar. Segura 2 segundos, solta lentamente. Mais uma vez, enche o peito de ar. Segurou, solta lentamente.
Uma terceira vez. E solta lentamente. E uma quarta vez. Segurou e solta lentamente. Se você perceber, entre uma respiração e outra, você não se afogou. De jeito Você não... E a frequência da respiração que nós implantamos foi de 16, mais ou menos. Menor do que a frequência que a gente está trabalhando. A frequência é meio aumentada. Então, isso faz com que você consiga diminuir a sua frequência cardíaca, prestar atenção, como disse a Evelyn, no respirar e fazer com que você se prepare para as outras etapas de uma sessão de Mindfulness, que aí é uma outra história. Tem alguma relação entre o tempo, entre a inspiração e a expiração? Eu já ouvi algumas técnicas onde fala que o tempo de expiração tem que ser maior que o tempo da inspiração. Então, inspira, segura um pouco, e a expiração, como soprando uma velinha, de forma que ela não apague. Então, ela profunda, lenta e não soltando de vez. Se eu solto de vez, eu apago a vela. Então, assim, até chamam assim, sente o cheirinho da flor, né? E sopra uma vela. Mas esse soprar o tempo maior que a inspiração, tem alguma relação? Sim, a explicação é que a gente vai querer trabalhar a neuroregulação, tá? E aí, a nossa respiração habitual, ela é ativa, depois eu solto, ela é passiva. Então, quando eu solto, esses componentes pressóricos tendem a fazer com que a expiração seja mais rápida do que a inspiração, que é mais ativa. Nesse contexto, então, eu procuro equilibrar esses tempos. Mas ao equilibrar esses tempos, o tempo expiratório já vai ser maior do que ele era no início ou no volume corrente. Então, esse é o ponto. Para que essa expiração aconteça de forma prolongada e eu não tenha riscos de errar, a gente usa o lábio semicerrado. E aí eu fico prestando atenção até acabar, né? Ainda não acabou, tô falando. Agora acabou. E aí eu puxo outra vez. Então é por isso que ela acaba precisando ser mais prolongada para que eu possa modular a neuroregulação. Muito bem. Então você aí de casa, pega essa dica, percebeu que está com algum problema de regulação emocional, taquicardia, algum gatilho, vai para um cantinho, tira os sapatos, aterrissa, né? Aqui agora, respira fundo, com calma. Acessa coisas positivas, às vezes é uma música, né? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma pessoa, às vezes é um lugar, às vezes é um cheiro, mas colocar esse pensamento para um lugar de calma, de tranquilidade, na respiração, para ajustando e regulando, entrando ali numa janela de tolerância. E a gente fala de lugar seguro, né? Um lugarzinho seguro. Nessa sua dica veio uma fala que é o aqui e agora. Aqui e agora. Para a gente ter atenção plena, eu preciso respeitar o aqui e agora. Geralmente a gente tem um schedule, uma agenda. E raramente eu estou nesse momento agora. É o que eu vou fazer. No próximo. Estou no próximo. Inclusive, eu fui gestor e sou gestor ainda, e o gestor é muito assim. Então, quando você realiza o evento, a ação, o programa, todos vêm parabenizar você, deu muito certo, ficou muito legal, mas você já não está ali, você está no próximo. Só que quando a gente fala de nós mesmos, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, a atenção plena é respeitar este momento. Então, aí, por isso que eu preciso de um lugar só, meu, eu preciso estar desconectado para poder conectar-me de novo comigo mesmo. E aí eu alcanço a atenção plena. Interessante quando você fala essa questão da importância. Quando você falou do evento, a gente pensa assim, a gente está nesse processo aqui, né, Evelyn, essa semana, esse mês, e a gente tem uma tensão nessa produção, vocês estarem aqui e tal, e quando termina, sempre é muito bom, falar, que legal, tal, mas a gente vai pensar já no próximo. Eu perco aí algo que eu considero muito importante, que é a gratidão pelo que eu fiz, pela realização do momento. Sim. Não é? Tem alguma relação de gratidão com saúde mental, espiritualidade? Fala um pouquinho. Então, excelente de novo. Né? Todas as perguntas hoje estão excelentes aqui. Não, né? Fique ligado aí. Na verdade, a gratidão ela vai estimular o nosso centro de recompensa.
né? Lembra aquela criança que não ganhou a bicicleta no Natal? É o contrário, Uhum. ela ganhou a bicicleta no Natal. Então, aquela cabeça ali está 100%. Só que, do outro lado, quer dizer, quando eu aprendo a praticar a gratidão, que é o que eu capturei do fio, né, do que você comentou comigo, eu vou aumentar a minha percepção de bem-estar, né? Porque muitas das coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, aqueles chamados milagres naturais, a gente toma como básico. Porque é básico, sim, mas você conhece alguém que não tem? Você conhece alguém que não está respirando bem, por exemplo? Para entender como é que é o milagre de você estar respirando bem. Você passou aqui, né, na pista, viu aquele carro que bateu, capotou, aqueles corpos cobertos ali no chão. Você conseguiu agradecer porque o seu carro está passando ali tranquilinho, de boa. Então a gente deixa de agradecer pelas pequenas coisas e deixa de agradecer pelas grandes coisas também. Então a prática da gratidão, ela ativará os mediadores de recompensa. E essa recompensa, eu deixo de me obrigar a ter as recompensas imediatas, que acontecem em todo momento, e passo a ter uma recompensa pela existência, pela vida, pelo que ocorre, e isso aí é um segredo que poucas pessoas dominam, sabe? Constância. Uhum. Porque a gente vive no efeito de gratidão. Eu vou ter, aí eu tenho ali uma sensação de bem-estar pequeno, né? E aí para. Até eu conseguir a próxima coisa, a sociedade do consumo, e isso nunca vai parar. E é diferente do que o senhor trouxe. É algo constante. É como se fosse o remedinho, né? Diário. Isso. Pela existência, nesse aqui e agora, nessa plenitude. Isso é fantástico. Fantástico. Na psicologia, e considerando o trabalho que nós fazemos como Psaison, essa forma integral, temos uma aula em um dos cursos para profissionais que nós trabalhamos a importância da anamnese espiritual. Uhum. Como é importante entender a religiosidade desse paciente lá no consultório, a espiritualidade também, e no quesito da religiosidade, porque às vezes a culpa também vai estar atrelada à religiosidade, o conflito do casamento, enfim, doação de órgãos, tem tanta coisa envolvida nesses ritos e rituais que a religiosidade traz para a conexão com o transcendente. E a gente entende que é importante, como psicólogo, trazer aquilo lá para o consultório. Uhum. Então, como o senhor falou, qual a sua religião, não é? Tantas perguntas assim, profissionais direcionadas para que possa trazer uma compreensão mais ampla. Mas na medicina, na pneumologia, o senhor percebe, é importante ter uma anamnese espiritual? Bom, primeiro contextualizar, obrigado pela pergunta de novo. A anamnese espiritual nada mais é do que o profissional médico trazer para dentro das ferramentas semiotécnicas que ele vai utilizar essa dimensão espiritual. E aí é muito importante, desde as contribuições do professor Koenig, já vamos aí há mais de 30 anos, diferenciar de novo e esclarecer o quanto é espiritualidade e o quanto é religiosidade. Sim. Porque a religiosidade pode também trazer prisões comportamentais. E aí existem ferramentas para você fazer isso. Então existem ferramentas, eu utilizo pelo menos 2, para praticar a anamnese espiritual e entender essas dimensões em que a pessoa está. Às vezes é importante porque essa coleta ela vai acontecendo enquanto a gente conversa. Eu não paro e falo, agora eu vou fazer a anamnese respiratória, agora a anamnese do coração, agora do seu espírito. Não, a gente vai conversando e vai colhendo ali as informações. Mas ocasionalmente você precisa, ao fechar o momento de aconselhamento na sua consulta com o seu paciente em medicina, deixar claro que este elemento precisará ser trabalhado. Que identificou-se aqui uma necessidade de um cuidado maior. E aí, quando isso acontece, o paciente pode aceitar ou não. Ele posso necessitar encaminhá-lo para um outro profissional especialista ou não, mas eu entendo que o profissional médico precisa conhecer a anamnese espiritual. E, conhecendo enquanto ferramenta, praticá-la no seu dia a dia. E aí, com isso, ele poderá certamente... ele certamente aumentará o seu nível de sucesso, aumentará o nível de bem-estar do seu paciente e a sua percepção enquanto indivíduo sobre o outro que está na sua frente.
Então, eu recomendo fortemente, elas estão estruturadas, elas são pontuadas, então da mesma forma que a gente utiliza critérios diagnósticos para insuficiência cardíaca, para doenças reumáticas, para pneumonia, você vai usar critérios diagnósticos na sua anamnese espiritual. E eu acho que vale a pena, é uma coisa que vale a pena para os 3 lados. O senhor falou de 2 técnicas que usa. Pode dizer pra gente? Eu fiquei querendo Eu saber, fiquei né? curiosa. Na verdade, a anamnese ela é estruturada, então ela é um questionário em que ela aborda dimensões. Então, fé, esperança, comunidade, porque tem aí o conceito de coping, né, cristão, que ajuda muito as pessoas, assertividade. Então, FICA é uma ferramenta que a gente utiliza. Depois nós temos outra ferramenta que é atrelada à qualidade de vida, mas com uma dimensão espiritual, que é o World Quality of Life, que é um estruturado também, esses vocês utilizam na prática de consultório, tem a versão mais curta, tem a versão mais completa, e a gente vai utilizar de acordo com a percepção da necessidade do nosso cliente. Porque tanto aqui como aí, a gente na verdade advoga por aquela pessoa que a gente está atendendo. E ao final, você vai colocar isso da mesma forma que você anotou o seu exame respiratório, o seu exame cardiovascular, o seu exame neurológico, você vai colocar ali os resultados da sua anamnese espiritual. E isso entra no cômputo do que você vai fazer como diagnóstico do seu paciente. Muito, muito bom. A fé. Você falou da fé, eu queria saber um pouquinho. Ela tem traz algum impacto, tem alguma relação com a questão do tratamento, seja ele na sua área, por exemplo? Sim, há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, e a gente vai tomar cuidado nessa descrição por conta da percepção de dados, né, de pessoas. Eu recebi um paciente encaminhado para o consultório, e esse paciente ele recebeu alta de uma determinada instituição porque não conseguiam tratar ele. O relatório era bem claro, olha, o senhor tem a doença, cada vez que a gente começa a tratar, o senhor piora, entra em coma e a gente, infelizmente, não tem o que fazer. E ele chegou lá para a gente ser atendido. E para ele ser atendido, demorou a gente fechar esse diagnóstico dele. Mas encontramos que era um problema metabólico e aí precisamos reduzir a dose das medicações a 1/4 quase para poder ter o efeito que estava sendo tóxico no caso dessa pessoa. Mas esta pessoa e sua família, que era um contexto que vinha acompanhando ele, tinha uma dimensão espiritual extremamente forte. Eram pessoas de muita fé. E a fé, na verdade, nada mais é do que a manifestação das suas crenças. Das suas crenças num elemento, numa dimensão espiritual. Fato é que depois de 12 meses de tratamento, é claro que a gente aí aproveitou e cuidamos da parte odontológica que estava precisando, cuidamos de fazer uma parte ortopédica que estava precisando também, ficou bem no geral. Aí a esposa acompanhava, a gente conseguiu encaixe para ela também, deu tudo certo. Mas depois de 12 meses de tratamento, essa pessoa estava curada. Ele mudou de profissão. Ele era um caseiro aqui no Brasil, mudou de profissão, mudou de estado. Na última consulta, que a gente tem um momento de alta, né? Todos nós temos na nossa terapia, levou os filhos lá. Todos tinham voltado para a igreja dele, que era uma igreja evangélica. Os meninos de 10 anos, gêmeos, fizeram um louvor lá no consultório. Falei, ô glória, que bênção, tá tudo ótimo aqui. Mas só para mostrar que não é só a amorosidade, que é a capacidade que nós temos de transferir para outra pessoa algo relacionado à cura, mas as suas crenças, a sua fé vai dar uma base que sustenta o tratamento e o seu reequilíbrio. E esse exemplo, muito sucinto, resumido aqui, né, com uma certa cautela, mostra como que a pessoa consegue se reestruturar. Mas não só para aquilo que vem de fora para dentro, mas também pela mobilização daquilo que vem de dentro dela para fora. Né? Sua camisa. Chegou a hora. Chegou a hora, Evelyn. O senhor veio com uma camisa. Sim, sim. Pode falar sobre isso? Nosso dizer aqui é no pray, no gain. É claro que isso aqui faz uma alusão aos esportistas, né? Que tem aí uma frase que é no pain, no gain. Mas quem disse, né? E aí a pergunta até para vocês, psicólogos, que todo aprimoramento precisa ser doloroso. Que todo ganho precisa ter dor. Na verdade, ele não precisa ter dor. E aí, nós começamos falando sobre vida plena, vida em abundância, sobre ter o Espírito. Depois nós compreendemos que muito mais do que eu ter o poder do Espírito, é eu ter o Espírito em mim, ouvir o Espírito para saber o que eu preciso fazer para me equilibrar, para depois
para ser abençoado ou ter ganhos pessoais na minha qualidade de vida, para poder com isso fazer a minha posição no mundo valer a pena, que é ajudar as outras pessoas. E aí eu tenho esse motto: sem oração, sem ganho, que é o que diz essa frase. E ela em todos os momentos da vida. Na prática médica, habitualmente, antes de eu receber o cliente, eu já tenho, ou ele preencheu um pré-questionário que eu mando para ele, ou ele já vem encaminhado e aparece ali no prontuário os motivos do encaminhamento. E antes de sair de casa eu já orei, pedindo que eu pudesse ter aquele poder do discernimento que nós ouvimos falar ainda há pouco. E antes dele entrar no consultório, uma breve oração rápida, dizendo: olha, vou ter que ajudar essa pessoa de alguma forma. Me ajuda a ajudá-lo. Então, muito dos ganhos que nós temos profissionalmente e pessoalmente vem de um poder, que é esse poder da oração. E esse poder da oração, ele é capaz de movimentar muitas dessas coisas que nós vimos falando ao longo de toda essa nossa conversa aqui nesse momento. Então, fica a dica. More pray, more gain. No pray, no gain. Mais ou menos assim. Muito interessante. E como a linha ela é tênue, no sentido de que nós também temos como profissionais a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, e exercemos como o Senhor falou. Então, pelas suas crenças, quando o Senhor vai para o consultório, o Senhor faz suas orações para ter esse poder de discernimento e ajudar esse outro. E quando você pega aquela anamnese espiritual e você está com aquele outro, já não é mais a sua. Verdade. Já é a dele. Verdade. É a dele que conta. É você ir para um lugar, que esse é outro questionamento, buscar essa neutralidade. Quando tinha um guia que foi falar, ok, traz ele. O que ele está te dizendo? Não é? É o lugar que você vai colocar, mas é a espiritualidade do paciente, não é a sua. Eu não estou ali no lugar de julgar, de criticar ou de indicar, isso aqui não foi. O problema foi o seu guia, ou o problema foi o seu pastor. Não é o meu lugar. Não é o meu lugar. É entender. E se, como profissional, de uma forma científica, ética, legal, eu percebo que há alguma distorção cognitiva, ok? Pensa sobre isso. Às vezes a distorção cognitiva está de tal forma que a própria crença, vamos dizer, que ele acredita na Bíblia, por exemplo, a crença que ele está acreditando está diferente do que a Bíblia diz. Então, quando você, de longe, você toma essa distância, você olha aquilo e diz assim, peraí, você acredita nisso? Tá. Isso aqui que você trouxe. Pensa sobre isso. Não faz sentido. Eu acredito que eu tenho valor. A Bíblia diz, por exemplo, que eu tenho valor, que eu sou bom, que eu mereço coisas boas, mas espera aí, eu tô acreditando que eu não mereço coisas boas? De onde vem isso? Então você integrou a religiosidade, a crença dele, mas de uma forma ética. Você não tá ali, não tô no lugar de colocar o que eu acho, ou de chegar pro paciente assim, ok, vamos orar aqui. Não é o meu lugar. Mas eu posso exercer a minha espiritualidade, a minha religiosidade como profissional, porque é a nossa saúde também. Sim. E quando aquele paciente chega, eu já estou sensível para aquilo. Então eu consigo acolher ele, buscando essa integralidade que não é fácil. É muito difícil. É fácil falar, é uma palavra tão bonita, né? Integralidade, todas as dimensões, mas que difícil é. Que difícil. E como é difícil a neutralidade também. Às vezes eu penso que ela é uma utopia. Porque como é que eu tiro tudo de mim e deixo num canto? Não. A cosmovisão que aquele profissional tem Sim. vai interferir. Não consigo perceber como não vai interferir a sua vida, como não vai interferir no seu consultório. É a mesma coisa, é integral. Como é que eu vou deixar um pedaço da Evelyn lá e vai outro pedaço se eu não estou bem em casa? Entende? Então, é algo fantástico. E não exclui a neutralidade, não exclui a possibilidade e a necessidade de integrar, de trazer isso lá para dentro do consultório. E a gente volta àquilo que começamos falando, né? Assim, primeiro, eu precisarei em algum momento tomar decisões de caráter técnico
para levar a pessoa a ter melhora naquele ponto que precisa ser melhorado, corrigido, o que seja. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa precisará, na posição de paciente, tomar decisões. E a primeira delas é concordar com a proposta Sim. do terapeuta, do médico, do fisioterapeuta, do dentista, né? Qualquer que seja o profissional que está assistindo àquela saúde. Então, quando essas duas coisas se encontram, aí, pronto, estamos alinhados e a coisa dá certo. Quando elas não se encontram, o paciente volta e não fez, ou ele não entendeu, ou diz que não aceitou. Então, a gente precisa compreender, enquanto profissionais, exatamente como você citou, qual é a nossa posição ali. É claro que tudo isso que nós comentamos são ferramentas que vão aprimorar a minha capacidade diagnóstica. E é o que eu costumo falar com os estudantes. Olha, 68% às vezes das pessoas que vêm consultar comigo, a segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Por que ele dá certo comigo e não deu certo com os outros, dos quais de onde ele veio? Então, bom, certamente não é só o elemento da prateleira da farmácia, porque as opções que estão ali estão para mim e para todos os outros meus colegas. Então, provavelmente, alguma dessas outras dimensões, tecnicamente falando, alguma das ferramentas que estão sendo aplicadas ali, que fazem aquele atendimento dar certo e que a cura seja alcançada, ou o controle seja alcançado quando a gente fala de doenças crônico-degenerativas. Então, o profissional precisa compreender, e todos nós trabalhamos na área da saúde, existe um poder intrínseco muito grande ali. Eu não estou digitando uma folha que eu boto backspace e apaga. Eu estou mexendo num corpo, no físico, em um humor, em uma mobilização espiritual, né? Às vezes você encontra pessoas que bloquearam ou esqueceram, anularam sua espiritualidade. Você retoma isso. Qual vai ser o efeito para essas pessoas? A gente não sabe. A gente não sabe. Há muito tempo atrás eu atendi uma pessoa que estava com uma doença infecciosa, com tratamento prolongado, e nós começamos a falar sobre a sua espiritualidade. E ela, que era cristã, resolveu voltar a estudar a Bíblia. Começamos ali rapidamente nos momentos de aconselhamento dentro da consulta, e depois eu acabei encaminhando ela para um pastor da igreja em que ela congregava. Ela voltou para aquela igreja. Uhum. Tempos depois eu estava fora do consultório em uma atividade da igreja que eu congregava, preparando ali alguma coisa, quando passa por trás de mim a pessoa me cutuca. Oi, doutor, tudo bem? Aquelas pessoas que são cristãs sabem que existe uma cerimônia de batismo, você usa uma túnica diferente, ela estava com uma túnica daquelas diferentes. O que você está fazendo aqui, mulher? Vou batizar. Mas lembra que o senhor me falou e a gente começou a estudar? Deu certo, hoje eu estou me batizando aqui. Então, isso acontece. Quando a gente fecha a porta do consultório e a pessoa sai, ela vai levando muito da impressão que você deixou sobre ela. E nós, profissionais, a mesma coisa. A cada pessoa que nós atendemos, a gente vai recebendo impressões que podem ou não interferir no que eu acredito, no que eu penso, e é por isso que eu preciso ter um equilíbrio, para que, quando eu abrir a porta e chamar o próximo paciente, eu continue com equilíbrio para poder transmitir para ele aquela tomada de decisão que vai melhorar a vida daquela pessoa. É simples? Não é. Não. Mas é possível. E isso é que, né, faz assim, sentido para a gente. Muito A gente bom. sabe que é difícil, mas é possível. E um crescimento constante. Sim. Constante. Eu disse no início que hoje ia ser fantástico. Eu sou muito grata, sim, pela oportunidade de conhecê-lo como profissional, com uma claridade sobre esse assunto. É muito difícil nós encontrarmos profissionais que tenham a visão que o Senhor tem, de perceber a parte emocional, de perceber o físico, de perceber o financeiro. Muito, muito bom. Como profissional, eu digo assim, estou muito feliz em conhecê-lo. Eu disse para vocês, eu avisei no início, porque essa é a nossa missão como Psaison, é conectar você com um cuidado que transforma. E a transformação, ela não é de uma pontinha, é de um ser humano, é sua, mas como um todo, é minha como um todo. Então, muito obrigada. Suas últimas considerações. É um privilégio meu estar aqui. Parabenizo aí o Psaison pela iniciativa. Se você não entrou na plataforma ainda, entre. Eu acho que vale a pena você conhecer o que é Sim. feito aqui. Esse lado é uma pontinha da Psaison, que é a parte educacional. E aí, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, né?
eu queria convidar você a se conhecer, a dar espaço para você mesmo. Nós sabemos, eu tenho certeza que você tem os seus desafios, você tem as suas alegrias, você tem as suas tristezas, mas elas não definem de fato quem você é, quem você será. Então procure estratégias para mindfulness. Tenho certeza que não estou conseguindo, faz o contato com o pessoal da Psyson, eles vão ajudar você. Né? Permita que a sua espiritualidade seja apresentada onde você estiver, no consultório médico, no supermercado, no restaurante. Deixe que isso possa trazer para você a alegria que você eventualmente deixou de perceber. E por último, a espiritualidade, ela significará um coração repleto. E esse coração vai estar repleto de coisas que vão aparecer. Né? Tem alguns dizeres que diz que a gente fala aquilo de que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de alegrias ou de contentamento, que é um conceito muito sensível, eu acho que você vai conseguir estar mais equilibrado e sua vida vai seguir muito melhor. Muito obrigado a você, obrigado a vocês. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada e vocês fiquem atentos, porque na próxima semana tem mais, é isso? Próxima semana tem mais. Tânia, muito obrigada. Nós seguimos por aqui. Próxima semana temos outro convidado muito especial também. E como o Dr. Sérgio falou, fica ligado. www.psyson.com.br. Lá você vai encontrar a parte de cursos, a parte de educação. Lá também você vai encontrar todos esses podcasts. Se não assistiu o anterior, corre lá, assiste. E também estamos prontos para atender você na sua integralidade. Você pode procurar o profissional nas especialidades que mais você goste, nos horários. Está disponível, estamos à disposição para ajudar você na sua integralidade. A gente se vê, foi um prazer estar com você. Tchau, tchau.